Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os brasileiros, que é a inflação. A inflação é um fenômeno econômico que nos afeta todos os dias e, geralmente, ela é definida como sendo o aumento generalizado e sustentado de preços de bens e de serviços ao longo do tempo. Embora eu não goste muito dessa definição, aumento de preço. Não, isso é um sintoma. A causa da inflação é o inchaço da base monetária, é a impressão de dinheiro. No Brasil, a inflação tem sido uma questão persistente e, historicamente, é um fantasma que tem preocupado a população, que já é até um tanto quanto traumatizada. Sei lá, talvez o seu avô, o seu pai ou você mesmo tenha pegado uma parcela do tempo no qual a inflação no Brasil era tão insana que todo mundo tinha medo dessa nova perda de estabilidade econômica do país, e não só da estabilidade do país, como também das tuas próprias contas, da tua capacidade de fazer a manutenção do seu próprio poder de compra. E é justamente sobre esse fantasma, a inflação, que de tempos em tempos ainda nos assusta, que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E eu decidi conversar um pouco sobre a inflação para explicar algumas das estratégias que eu adotei para mim e para alguns dos nossos clientes que têm nos permitido nos preocupar menos. Não estamos mais tão expostos ao risco de, sei lá, o preço das coisas subir no supermercado ou das embalagens diminuírem. E se você quer aprender as estratégias para se proteger da inflação, me acompanha até o final desse vídeo porque eu vou trazer algumas delas aqui hoje. E antes da gente trazê-las, vamos entender o que é a inflação. E para isso, no Brasil, é interessante a gente fazer uma viagem no tempo, e lá para as décadas de 80 e 90, quando nós tivemos uma hiperinflação que corroeu o poder de compra da população e gerou grande instabilidade econômica. Na década de 80, por exemplo, a inflação anual chegou a ultrapassar insanos 2.000%. E essa situação levou a uma série de planos econômicos que tentavam, de tempos em tempos, de maneiras diferentes, conseguir pôr um fim nisso, um basta, controlar a inflação, controlar esse aumento generalizado do preço de tudo. Quem viveu sabe, quem não viveu provavelmente nunca vai conseguir entender na pele que loucura que deveria ser aquilo. E um desses planos que tiveram até então foi o Plano Cruzado, lá em fevereiro de 1986, pelo governo do José Sarney. Esse plano introduziu uma moeda, o cruzado, e congelou os preços dos salários. E inicialmente, com isso, ele conseguiu até controlar ali a alta dos preços, mas faltou fazer um ajuste fiscal adequado no país e aí a retomada de aumento de preços levou o plano ao fracasso em pouco tempo. Aí na década de 90 foi a vez do Fernando Collor de Mello fazer o seu próprio plano, o Plano Collor, que na minha opinião foi o pior de todos, porque para conseguir conter a alta dos preços, o que ele fez foi confiscar a poupança da população. Para quem tem depósito em caderneta de poupança ou depósitos à vista no banco, só pode sacar 50 mil cruzados novos. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. Além disso, ele também tentou controlar a emissão monetária, que era uma medida assertiva, mas congelar a conta, confiscar o dinheiro da galera, olha, é óbvio que isso aí gerou uma enorme insatisfação popular e teve como efeitos ali toda essa perda de popularidade do Collor e também não conseguiu controlar a inflação no final do dia. A virada da luta contra a inflação no Brasil só se deu com o plano real dessa moeda que nós temos hoje, que foi em 1994, durante o governo do Itamar Franco, sob a liderança do até então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita.
Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. E o plano introduziu o real, a nossa moeda, que adotou um conjunto de medidas fiscais e monetárias para estabilizar a economia. Parou um pouco a impressão de dinheiro. E a implementação de uma âncora cambial, além do controle rigoroso dessa emissão de moeda, foi fundamental para o sucesso do plano, que sim, conseguiu reduzir a inflação do Brasil para níveis controláveis e conseguiu estabelecer uma era de estabilidade econômica no Brasil, por mais difícil que seja admitir isso. Porque, assim, a entrada em circulação do real em 1º de julho de 94 mudou o cenário. A inflação que se tinha até lá acumulada e nos últimos 12 meses tinha batido 4.922% em junho de 94, às vésperas do lançamento da moeda real. Só que em 94, o ano terminou com inflação de apenas 916%. Ou seja, foi uma virada de chave. Até meio do ano estava totalmente descontrolado e depois começou a diminuir. No ano seguinte, em 95, foi de apenas 22%. Perceba, é muita inflação, 22% em um ano. Só que para quem vinha de um cenário que estava acumulado nos últimos 12 meses de quase 2.500%, 22% não era nada. Porém, é difícil dizer que o Plano Real foi a solução dos problemas do Brasil. Ele só conseguiu tirar aquela situação que na verdade era completamente caótica e apocalíptica para instalar uma situação de maior estabilidade econômica, embora o Brasil ainda seja um país bastante instável, eu devo admitir. E mesmo na moeda real, nossa atual moeda, nós também sofremos uma inflação significativa quando comparado aos países desenvolvidos. É menor quando comparado aos períodos anteriores do Brasil, mas desde 94 até hoje, com a criação do real até hoje, a nossa moeda já perdeu mais de 85% do seu poder de compra, segundo o IBGE, embora eu acredite que na prática seja até mais do que isso. Isso significa que o que você comprava antigamente lá com cerca de 12, 13 centavos, hoje você vai precisar de R$1 para comprar a mesma coisa. Ou ainda, o que antes custava R$1, hoje já custa mais de R$7. Muito mais caro. Então perceba que se você ficou exposto apenas a reais durante todas essas décadas, você está assim se tornando mais pobre. E é claro que as outras moedas têm inflação também, mas geralmente moeda forte tem inflação mais baixa do que as moedas fracas, as moedas emergentes, tais quais o real ou ainda o cruzado, o cruzeiro, seja lá qual moeda brasileira você quiser se referir. Entendido então que a inflação no Brasil é realmente algo que deve arrepiar aí os cabelos da sua nuca, da cabeça, seja lá onde você estiver, vamos entender então o que realmente causa essa inflação. E ela pode ser causada por uma variedade de questões. A gente tem, por exemplo, o primeiro grupo, que são a inflação causada pela inflação de demanda, e o segundo grupo, que é a inflação de custos. Começando pelo primeiro, a inflação de demanda. Inflação de demanda ocorre quando a demanda agregada na economia excede a oferta agregada. Isso pode ser causado por um aumento nos gastos do governo, por uma expansão do crédito de forma artificial ou uma alta de investimentos privados, embora não seja esse o caso geralmente aqui no Brasil. E aí quando a demanda por bens e serviços supera a capacidade de produção da economia, os preços tendem a subir. Já a inflação de custos resulta do aumento dos custos de produção dos bens da economia. Isso pode ser causado por conta do aumento das matérias-primas, ou ainda por conta do aumento dos impostos, por conta dos salários serem mais caros, ou por conta da desvalorização da moeda. Na verdade, um pouquinho de tudo isso. E aí os custos de produção aumentam, aí as empresas que produzem lá a comida que vende no supermercado tendem a repassar esses custos do aumento de produção para o consumidor final. E aí a gente tem inflação também. Isso entendendo inflação como a alta dos preços. Mas o importante de você notar aqui é que essa alta dos preços, ela é causada muito por intervenção econômica estatal, seja
imprimindo dinheiro, o que distorce o principal termômetro para medir unidades de valores da economia, seja aumentando imposto, estimulando crédito, tudo isso impacta negativamente ou mesmo depreciando a própria moeda. Além desses fatores, a inflação também pode ser influenciada pelas próprias expectativas de que a gente vai ter mais inflação no futuro. Então, se você acredita que no futuro as coisas vão custar mais caras, você tem um grande incentivo para antecipar as suas compras. Se todo mundo pensa nisso, aí cria um ciclo de auto-reforço. As pessoas vão lá comprar porque vai ficar mais caro no futuro, aí o bem fica escasso e aí ele realmente fica mais caro. E aí a inflação, a expectativa de inflação por si só causa uma escassez do produto, causa uma alta nos preços. E essas são as principais razões pelas quais nós temos a alta no preço. E se você entender inflação como alta de preço, então somente as principais razões pelas quais nós temos a inflação. Porém, tudo isso poderia ser resumido em depreciação do poder de compra da moeda, que decorre de uma maior oferta da mesma moeda em circulação. Essa é a principal causa. No final do dia, o resto tudo é sintoma. Mas como que a inflação ela afeta a sua vida? O que essa alta da inflação significa para você? Bem, a inflação tem uma série de impactos econômicos e sociais que podem te afetar. Um dos principais efeitos é deixar todas as pessoas mais pobres no país. Principalmente aqueles que não poupam e não têm mecanismos para se proteger de inflação. Isso porque a inflação reduz o valor real do dinheiro, o que significa que reduz o poder de compra do seu salário ou, sei lá, da sua aposentadoria, por exemplo. Aí, se você não possui um patrimônio acumulado que está investido para corrigir pelo menos a depreciação do seu poder de compra, aí, do seu salário, da sua aposentadoria, que geralmente não é reajustada, como ocorre na maior parte dos casos, isso significa que você vai perder poder de compra, que você vai diminuir a sua capacidade de adquirir bens no longo do tempo. E nem todos os indivíduos e grupos de pessoas têm a mesma capacidade de se proteger desses tempos de inflação. Aqueles que possuem investimentos indexados à inflação, ou imóveis também indexados, eles têm um maior poder de resiliência, conseguem se proteger melhor. Enquanto que aqueles que são mais pobres e não têm patrimônio são justamente os que tendem a sofrer mais. Por exemplo, se você tem um alto patrimônio investido, sei lá, rendendo 12% ao ano e a inflação está em 8%, bom, você está ganhando dinheiro acima da inflação, você está protegido. Ao passo que aquele que depende de salário por salário para pagar as suas contas mês a mês e não tem nenhum patrimônio acumulado, indexado, alguma coisa que renda mais do que a inflação, é o que tende a sofrer mais. Como eu falei, geralmente o salário não sobe na mesma proporção que o aumento da inflação e nem no mesmo timing. Então, se a inflação ocorre muito rápida, às vezes o teu salário só vai ser reajustado lá no outro ano, no seu aniversário de empresa ou no ano seguinte, conforme for, mas até lá a inflação já tem corroído o seu poder de compra. E é por isso que quem é mais pobre tende a sofrer mais com a inflação. E um outro efeito muito negativo dessa inflação é o aumento da desigualdade social. Mas aqui eu não digo que desigualdade por si só é um problema, existir pobres e ricos. O grande problema é que a inflação cria um ambiente no qual, de um lado, se beneficiam aqueles que são da iniciativa pública, aqueles que são grandes empresários, amigos do rei, e, de outro lado, prejudica todos aqueles pequenos e médios comerciantes, o trabalhador comum, o autônomo do outro lado, que é o grosso da população. Então, um sistema de inflação crescente cria um ambiente perverso para proteger uma elite financeira, uma elite política, uma elite burocrática. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Eu me refiro ao efeito Cantillon. Esse conceito diz que aqueles que recebem dinheiro recém-criado pelo Estado têm o seu poder de compra preservado. Só que depois que ele gira na economia, começa a trocar de mão, é aí que começa a surtir os efeitos da perda do poder de compra da moeda. E geralmente, quem recebe o dinheiro primeiro são
as repartições públicas, os fundos de investimento, as instituições financeiras, os funcionários públicos do governo federal. Aí só depois que eles vão passar para comprar na iniciativa privada, que vai comprar novamente, e vai trocando de mão, e aí com mais dinheiro em circulação, perde o poder de compra, e aí que a inflação surte o seu efeito. E quem está mais longe do Estado é quem tende a sofrer mais: as empresas, os indivíduos, os pequenos comerciantes. Perceba que os incentivos para o Estado ter inflação, portanto, são positivos para ele, mas negativos para você. Além disso, a inflação também cria um ambiente de incerteza econômica, dificultando o planejamento de longo prazo para aqueles que querem ter empresas no Brasil, o que reduz a confiança no país, as possibilidades de investimento e de crescimento econômico. Quem em sã consciência vai fazer um investimento no Brasil para 10, 15 anos, sei lá, construir um porto, por exemplo, se você não sabe ali no dia de amanhã no Brasil? E se a sua moeda vai ter poder de compra ou não? Isso afeta, num cenário extremo, esses grandes empreendimentos. Mas se a inflação ela é muito grande, isso afeta mesmo a tua economia da família. Por que diabos você vai poupar, você vai acumular capital, se dinheiro parado na mão você está perdendo dinheiro, daqui a pouco ele não vai valer mais nada. Então isso desincentiva que você invista no Brasil, que você deixe seu dinheiro em reais, faz com que você compre em criptomoeda, sei lá, em ouro, jogue para dólar, invista no mercado lá fora, porque aqui é uma batata quente. Se ficar muito tempo com essa moeda ruim na sua mão, pode ser que ela perca o poder de compra. E aí também é aquela autoprofecia, mais gente tirando, o Brasil, o país que fica condenado a esse estado de ser um país morno, que não vai nem fica para o resto da vida. E aí a gente vê várias políticas do governo, dos bancos centrais aí na intenção de combater a inflação. Uma que você vê muitas notícias é os bancos centrais falando que vão aumentar as taxas de juros para combater a inflação, o que vai encarecer o crédito e frear o crescimento econômico no país e, na prática, vai dar uma maquiada, mas só resolveria a inflação se eles parassem de gastar e imprimir dinheiro. Agora, geralmente os bancos centrais, eles causam mais distorção do que corrigem qualquer coisa na economia. E aqui vai a principal parte desse vídeo. Você não deve esperar que os governantes, o Banco Central, a política resolvam o problema da inflação. Você não pode fazer nada para evitar que haja inflação no Brasil, exceto torcer. Mas evitar a inflação é algo que está totalmente fora do seu controle. E quanto antes você tiver a consciência disso, melhor. Então, o que você precisa é prestar atenção em estratégias pessoais que estejam no seu alcance e da sua família e que sirvam para se proteger da inflação do país, que é tão certa quanto a vontade do Haddad de aumentar os impostos. É só uma questão de tempo e de intensidade, mas que ela terá, ela terá. E se você admitir isso e que você não pode controlar a inflação e começar a controlar aquilo que você pode, só assim você vai ser capaz de manter o seu poder de compra. Então, como nós podemos nos proteger dessa inflação? Uma das maneiras mais eficazes é a internacionalização patrimonial. Isso significa investir em ativos no exterior, diversificar os seus investimentos para mais de um país, para além das fronteiras brasileiras. Você pode, por exemplo, botar em ações de empresas estrangeiras, comprar um imóvel em algum outro país com economia mais estável ou mesmo mais instável, mas não deixa tudo no Brasil. Pode botar em fundos que aplicam em imóveis, pode deixar investimentos em dólares, em euros, em moedas fortes no geral, que não sofrem tanto com a depreciação ao longo do tempo. Por exemplo, imagina que você comprou um imóvel nos Estados Unidos. Se o real desvalorizar em relação ao dólar, olha, o valor do seu imóvel em reais aumentará, protegendo o seu patrimônio contra a inflação, ainda que em dólares não tenha mudado tanto. Investir no exterior também pode proporcionar acesso a mercados menos voláteis do que o brasileiro, e é uma forma de preservação de capital, não para ganhar muito, mas para proteger aquilo que você tem em economias mais previsíveis e menos suscetíveis a choques externos, como é o caso das economias
desenvolvidas, Estados Unidos, Canadá, Europa, Alemanha, por exemplo. Isso cria uma camada adicional de segurança para o seu patrimônio. Outra forma de você se proteger da inflação é criando um negócio online, com um público consumidor fora do Brasil preferencialmente. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais fácil de você vender os seus produtos e serviços para outros países. E quando você tem clientes internacionais, você reduz a dependência que possui do mercado brasileiro e se protege contra a depreciação do real. Se você tem, por exemplo, uma loja online que vende produtos artesanais, em vez de vender só para o Brasil, começa a vender para Estados Unidos, começa a vender para a Europa. Em vez de prestar o seu serviço só para o Brasil, começa a prestar lá para fora. Receber em moeda forte, em euro, em dólar. Isso tudo ajuda a se proteger, a proteger o teu negócio contra a inflação do Brasil. E também aumento de impostos. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que você tem uma empresa de consultoria online. Olha, se você conseguir clientes nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, você vai receber em moedas como dólar, euro ou mesmo iene, por exemplo. Isso significa que você não só diversificou a sua forma de receita, como também você se protegeu contra a flutuação cambial e a inflação do Brasil. Além disso, quando você tem um público internacional, você abre novas oportunidades de potencializar o seu crescimento, aumentando o seu mercado. E quando você investe em ativos reais também, em imóveis, essa é uma outra maneira de você proteger o seu patrimônio da inflação. Não só imóveis, mas ouro, commodity, são exemplos de ativos que tendem a ter o seu valor preservado ao longo do tempo, independentemente do aumento de inflação no Brasil, só que para isso você tem que ter uma poupança, evidentemente. E muitos imóveis têm contratos de aluguel que também são reajustados pela inflação, e aí a sua renda desses aluguéis é uma proteção natural contra essa alta dos preços. Às vezes a sua aposentadoria pública não tem o reajuste, mas os imóveis que você investiu os têm. E aí você tem os fundos de investimentos imobiliários, que também podem ser uma forma de você investir em imóveis sem adquirir o imóvel físico e que também muitos deles têm contratos de aluguel que são reajustados pela inflação. Você tem os REITs, Real Estate Investment Trust, lá fora, que são os primos dos fundos imobiliários, que você investe em imóveis, um ativo que tende a estar mais protegido da inflação, como nós vimos, e ainda assim, além disso, está em dólares, ou seja, diminui os impactos da inflação da moeda real, já que dólar tende a ter uma inflação menor. Veja, pode ser que seja interessante você internacionalizar os seus investimentos, então, no mercado imobiliário, para economias dolarizadas. Assim você não fica mais tão exposto ao risco Brasil. Enfim, isso aqui não é assessoria de investimentos, eu nem faço isso aqui, mas a diversificação dos investimentos é algo fundamental para aqueles que querem se proteger da inflação. Quando você distribui os teus ativos em diferentes classes, deixa em diferentes países também, não só em renda fixa, embora a renda fixa também possa ser uma defesa, aí você consegue ter mais chances de obter resultados que superam a inflação do Brasil e também de não ser tão impactado com ela. E quando você tem um negócio internacional, ainda mais. E aí então, se você se mantém educado financeiramente, se você se mantém na ativa em busca de oportunidades além das fronteiras do Brasil, aí você deixa de ser tão impactado pelos nossos problemas. Você deixa de se impactar caso os cenários inflacionários voltem a assombrar no Brasil. Ah, mas é pouco provável. Pouco provável não significa impossível. E eu diria que nem é tão pouco provável assim. Fique atento, porque aqueles que não se prepararem vão ser pegos de surpresa. Se você entendeu o recado, o que nós estamos falando aqui é sobre teoria das bandeiras. É sobre não deixar todos os ovos na mesma cesta. É sobre ter o patrimônio em um país, mas ter também a empresa em outro. É sobre morar em um terceiro lugar. É sobre estar exposto a moedas fortes. É sobre não ser mais refém das leis de apenas um único país. A teoria das bandeiras é algo que nós tratamos lá no nosso conteúdo exclusivo que vai ser lançado no dia 24 de agosto, o Desbravando Bandeiras, no qual, além de diversas aulas sobre proteção patrimonial e empresas offshore e tudo mais, e holdings no Brasil também, por lá, além disso, nós temos
diversos documentários nos quais nós fomos presencialmente em alguns países para verificar como que a teoria das bandeiras pode ajudar você na prática a potencializar os seus resultados. Então, se você quer entender mais sobre o Desbravando Bandeiras, o link vai estar aqui na descrição e eu vou colocar um teaser de um dos documentários para que você confira agora. Depois de ter atendido diversas pessoas com interesse em não serem mais reféns do risco Brasil e com vontade de ter capital no exterior, uma segunda nacionalidade, eu cheguei à conclusão de que a Espanha é um dos países que mais chama a atenção dos nossos clientes. Mas isso seria por conta das suas belezas naturais? Ou será que seria por conta da sua diversidade cultural e riqueza histórica? Como que funciona a tributação nesse país? E para você conseguir uma nova nacionalidade, será que é difícil? Para responder a essas perguntas, você precisa desbravar. Nós iremos mergulhar nas entrelinhas da Espanha para mostrar para você qual que é a essência desse país, como também porque ele tem chamado a atenção de imigrantes do mundo inteiro e nômades digitais. Desbravando Bandeiras, disponível em 24 de agosto. E por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.